transformar desejo em metas. Por que devemos fazer isso? Pois esse será o nosso assunto de hoje, nos próximos minutos. Eu quero falar com vocês sobre o método SMART. O método SMART, lembra que no vídeo passado eu falei como ilustrar a meta para vocês. Eu usei então o exemplo de uma escada, que o topo dessa escada seria o seu desejo forte, o seu principal sonho, o seu principal objetivo, o seu alvo. E que para chegar em cada um desses objetivos, para chegar em cada um da realização desses sonhos, você precisaria imaginar como se você tivesse uma escada diante de você e essa escada tivesse os seus degraus e em cada degrau desse você desse o nome para ela de meta. E essas metas, para ser construída, ela precisa de uma estratégia, ela precisa de uma ferramenta para que você consiga fazê-la de um modo que contribua com os seus objetivos. Então o método SMART ele é composto por 5 itens importantes para a construção de uma meta. Isso é uma ferramenta. Esse método SMART é uma ferramenta muito importante. Ou seja, ele estabelece a facilidade do caminho para a realização dos seus objetivos. O primeiro item é que toda meta precisa ser específica. Ela tem que ser bem definida, bem clara, ou seja, ela tem que estar bem focada. Também o segundo item está relacionado com o fato de ser mensurável, com a possibilidade de alguma forma ser medido, porque se aquilo que você não pode medir, logo você não tem como acompanhar, você não tem como saber quando começou, quando terminou. O outro item do método SMART é que toda meta precisa ser alcançável, ou seja, ela precisa de alguma forma, não precisa ser extremamente difícil, porque senão você desmotiva, mas também não deve ser extremamente fácil demais, porque senão você banaliza, não dá importância e isso não vai te tirar da zona de conforto para você alcançar o que você deseja. Outro ponto importante, outro item do método SMART é que toda meta precisa ser relevante. O que é isso? Ela precisa fazer sentido para você. Ela vai determinar que você vai chegar onde você quer. Então ela está sincronizada com o seu objetivo final. Ela está sincronizada com a sua conquista, com o seu objetivo de chegar e alcançar o alvo que você determinou que deseja alcançar. Também é importante pensar que prazos são importantes. Você precisa determinar um período, um prazo para que a meta aconteça, para que você cumpra com essa meta. As metas não devem ficarem soltas, elas precisam ficar muito bem determinadas, muito bem estabelecidas quanto aos seus prazos de conclusão. Prazos para serem alcançadas. Lembra, cada meta é como se fosse um degrau da escada da realização dos seus sonhos. Então, você precisa saber em que momento você começa, em que momento você termina, cada uma dessas etapas, cada um dos passos que você dá nesse degrau, nessa subida dessa escada da realização dos seus sonhos. Então, veja só, o item específico, ele quer dizer o seguinte: quem é que está envolvido com esse seu objetivo? Quem é que está envolvido com essa sua meta? O que você deseja alcançar com essa meta? Lembra que esse é o modo específico, é o ponto mais importante para o estabelecimento da meta. Lembrando que você não pode esquecer que você já precisa ter um sonho, já precisa ter um alvo definido, já precisa ter um forte desejo muito claro para você usar essa ferramenta. Você também vai precisar saber quando que você quando que essa meta vai acontecer, quando que vai acontecer esse estabelecimento dessa meta na sua vida, onde que vai acontecer isso, né? E quais os requisitos que você vai precisar ter e quais as restrições que você vai precisar pensar em executar, em eliminar, aquilo que você vai precisar de repente pensar que se retira da sua vida, o que você vai tirar da sua vida que pode estar impedindo você de poder alcançar o seu objetivo, né? Então, essas coisas são importantes para você ter uma meta específica, muito bem clara, para poder estar dando continuidade nesse processo do alcance do seu.
O outro item, como eu disse, toda meta precisa ser mensurável. Ela vai dizer, você precisa saber quanto que essa meta vai custar para você, você precisa saber em quantos dias você vai estabelecer para a realização dela. Se você tem você deseja alcançar, por exemplo, eu estou fazendo uma corrida, eu quero alcançar tantos quilômetros daqui a tantos dias, então você vai determinar isso, quanto que você quer eliminar de peso no seu processo de reeducação alimentar, de vida saudável, de qualidade de vida, né? Porque lembra bem, se você não mede, logo você também não vai saber quando você concluir essa meta, e isso não é nada legal. O terceiro item é que toda meta precisa ser alcançável. E lembra que eu falei, não deve ser fácil. Ela não é uma meta que deve ser banalizada. Ela tem que ser uma meta que tire você da zona de conforto, mas que seja atingível. Então, ela também não deve fugir da realidade, né? Porque senão ela fica inalcançável. Toda meta precisa ser relevante. Esse é o quarto item do método SMART, né? Então, você precisa ser coerente com o seu forte desejo, né, em relação a essa meta. Essa meta precisa ser clara, precisa ser objetiva, precisa ser medida e precisa ter um sentido sincronizado com o seu sonho, onde você quer chegar e em relação também aos seus alvos de alcance. O outro ponto importante é que toda meta precisa ter um prazo para começar e para terminar, para poder você dar o seu ponto de partida e para você concluir ela, tá? Lembra que eu falei, cada meta, cada degrau ele precisa ser alcançado, cada degrau que você alcança, você fica mais perto do seu objetivo final, do seu sonho. Então, esse conjunto de coisas chamado método SMART são ferramentas importantes para que você tenha metas bem estabelecidas, metas com qualidade, metas alcançáveis, metas que vão de verdade dar sentido para toda a busca do seu sonho. Por isso, né, também é importante pensar que tudo isso envolve estabelecer metas por determinados períodos de prazos. Por exemplo, até um ano você deve estabelecer metas de curto prazo. Por exemplo, ler um livro a cada 2 meses, iniciar um curso de informática nesse semestre, tomar refrigerante uma vez por semana, comer lanche uma vez por semana, estudar no mínimo 5 horas por dia, ler 3 páginas da Bíblia por dia. Por quê? Isso pensando na sua espiritualidade também. Ou outro livro que você acredita que esteja relacionado com a sua busca de espiritualidade. A minha é a Bíblia. Eu gosto da Bíblia, é o meu manual, né? É o meu ponto de referência para as minhas tomadas de decisões. Mas cada um tem o seu. Eu respeito cada uma das escolhas de vocês. E eu estou falando de um modo que comumente nós precisamos pensar que nós não devemos deixar de lado a questão da busca da espiritualidade em todo tipo de meta e conquista dos nossos sonhos, né? Isso é importante, e possui comprovações científicas sobre isso, né? Mas não é o tema de hoje, nós não vamos falar sobre isso, mas um dia nós podemos falar sobre isso, tá? Então, continuando, as metas também, devem ser estabelecidas de 1 a 5 anos, ou seja, são metas de médio prazo, que você vai determinar, eu quero ingressar no curso de enfermagem em 2022, eu quero expressar de forma mais natural o meu afeto pelas pessoas que são mais próximas, e aí você vai estabelecer um prazo. Isso, por que eu coloquei essa questão nessa meta de médio prazo? Porque isso envolve autoconhecimento, isso envolve uma lapidação pessoal, isso envolve uma ressignificação, isso envolve a busca de autoconhecimento, isso envolve a busca de inteligência emocional, isso envolve um aprimoramento pessoal que está relacionado com sentimentos, emoções, o psicológico, enfim, questões psicossomáticas que interferem na realização e na conquista dos seus sonhos, tá? Então, isso precisa ser bem trabalhado, isso não se faz de um dia para o outro. Por isso que eu coloquei aqui essa em metas de médio prazo, né? Que seja de 1 a 5 anos, porque você tem um ponto de partida, você tem que começar isso em algum momento, né? E você tem que iniciar. Então, você iniciar pode ser colocado como uma meta de curto prazo, mas o processo é longo, então você mantém isso nas metas de médio prazo e de longo prazo, que nós vamos falar, entendeu? Então, você pode também estabelecer, eu quero
começar a lidar com os problemas do meu bairro, eu quero me envolver, eu quero fazer parte de ações sociais. Então você tudo dentro de prazos bem estabelecidos, bem claros. Você quer conseguir um estágio remunerado em 2022, fazer uma viagem com uma pessoa, com algumas das pessoas que você ama, que você tem prazer de estar juntos, né, para um determinado lugar, iniciar a prática de um esporte coletivo uma vez por semana, né? Então você já lá no curto prazo, você já deve ter determinado uma mudança na sua atividade física, uma mudança no seu cuidado de saúde, e isso é importante, né, ser mantido não só em curto prazo, mas em médio e longo prazo também, tá? E também estabelecer acima de 5 anos metas de longo prazo. Por exemplo, iniciar um curso de especialização em 2026, fazer um mestrado na área de atuação em 2031, comprar minha casa própria em 2030, contribuir financeiramente como uma instituição séria, né, em 2030, comprar um Honda Civic perolizado com teto solar em 2036. Ou seja, sempre as metas precisam ser muito claras, né, para fazer sentido para você, né, e não esquecer de você ter imagens, ter fotos daquilo que você deseja alcançar, né? E isso, porém, toda a realização dessas metas, elas vão levar você a dar sentido na busca dos seus sonhos. Então, transformar sonho em meta é fundamental. Lembra, transformar sonho em metas é você pegar o seu objetivo, que é um pacote grande, e segmentar ele, dividir ele em partes menores, que sejam mais fáceis de você cumprir, de você lidar com ela. Mas, nos próximos vídeos, nós vamos falar de como você vai fazer isso com as metas. E então, nós estaremos falando de quê? De como você lida com as metas, executando rotinas. E aí a gente segmenta mais um pouco, a gente divide mais um pouquinho, para que tudo isso possa fazer sentido. Porque até então, você precisa saber como que você organiza tudo isso, como você faz tudo isso. Então, gente, pensando sobre isso, né, estabelecer metas precisas, claras, bem objetivas, mensuráveis, alcançáveis, né, que possam ser medidas, que tenham prazos definidos, tempos definidos para ser alcançada, é fazer você estar no caminho do seu sucesso, no caminho do seu êxito, numa nova jornada. E quando você cumpre isso, você estabelece um nível de satisfação para você que te completa e que te dá motivação para continuar. Isso. E cada meta que você alcança, cada meta, por mais pequena que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer para alguém, toda meta que você alcançar, você deve celebrar a sua vitória. Porque em relação aos seus desafios, você ter conquistado a sua meta, você ter alcançado a sua meta, é você ter se tornado um campeão que vai te levar na realização dos seus sonhos. E essa é a minha palavra para você nesse vídeo de hoje. Essa é a minha orientação. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de poder compartilhar os nossos vídeos. Não deixe de poder deixar seus comentários. E logo, logo, nós vamos estar entrando aí com o nosso próximo vídeo falando sobre rotinas. A maneira de você trabalhar, executar as suas metas. Um grande abraço, um forte abraço. Continue conosco, contamos com você. Tchau, tchau.